Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos, que trata do mundo do trabalho. Hoje nós nos encontramos no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e vamos falar com Murilo Pinheiro, seu presidente. Aqui nesta casa aconteceu em setembro o 10º Congresso Nacional dos Engenheiros, realizado pela Federação Nacional dos Engenheiros. Murilo, que foi o congresso e que resoluções principais foram apontadas? Olá, Franzinho, muito bom estar falando com você novamente. Essa casa aqui não é minha, não é nossa, de todos nós. Uma casa aberta para que a gente possa discutir a política, discutir a engenharia, discutir o trabalhador brasileiro. O congresso nosso, que tivemos aqui da Federação, foi um congresso bastante importante nas questões de discussões das questões nacionais. Então, por exemplo, nós discutimos a questão da infraestrutura, discutimos questões trabalhistas, discutimos questões do sindicalismo brasileiro, discutimos questões de desenvolvimento tecnológico, oportunidade de trabalho. Quer dizer, foi um congresso que, para nós, extremamente robusto quanto proposta, extremamente pronto para que a gente possa, o ano que vem, esses próximos 3 anos da federação, apresentar, discutir seminários, propostas, participar efetivamente das questões nacionais, tanto da área tecnológica como da área do trabalho brasileiro. Agora, Murilo, evidentemente que se reúne qualidade, né? Engenheiros, profissionais experientes, com boa formação, também habituados a fazer o debate político, e isso, digamos que gera deságua numa carta, num documento final. É claro que num primeiro momento as resoluções elas são disseminadas para a base, mas também eu quero crer que há um interesse em levar para o governador eleito de São Paulo, para governadores de outros estados e para o futuro presidente da República. Vocês pensam em fazer esse encaminhamento? Sem dúvida. Assim que tiver o resultado das eleições, nós não vamos nem esperar a posse dos candidatos. Nós vamos atrás deles e apresentando a nossa carta, discutindo as nossas questões. Acho que um papel de uma entidade sindical, de federação, de sindicatos, é participar, é ir lá, é cobrar, é ir atrás, é dizer o que nós pensamos sobre os assuntos. Obviamente, nós não temos a pretensão que a nossa carta seja adotada, que seja aceita de uma forma global, mas que algumas questões que estão lá colocadas possam ser objeto de discussão dentro do Estado, dentro do país. Agora, Murilo, por exemplo, aqui para o Estado de São Paulo, é um estado que nos últimos anos perdeu cerca de 4.000 indústrias, o que é um absurdo, uma violência contra a própria tradição do Estado paulista de ser a locomotiva do Brasil. No caso aqui da engenharia, o que vocês apontaram no sentido de, digamos, recuperação da indústria? Há resolução específica nesse sentido ou manifestações políticas de intenção nesse sentido? Olha, nós temos que pensar muito, muito fortemente na reindustrialização do Estado e do país. Eu acho que é fundamental. Eu acho que nós temos que pensar, por exemplo, nós falamos muito também de o país desenvolver. Aí a primeira pergunta que vem é o seguinte: o que um presidente eleito poderia fazer de imediato? Terminar as obras paradas. São muitas, hein? São muitas, mais de 7.000 obras paradas. Então, de imediato, terminar as obras paradas. Em seguida, o que nós pensamos? Nós temos que fazer um incentivo à industrialização, à reindustrialização do país. Nós temos que parar de vender commodities, nós temos que pensar em apresentar o produto, nós temos que participar disso com mais clareza. Por exemplo, nós temos que pensar também no conteúdo local, nós temos que pensar na Petrobras, como é que ela pode estar interferindo nessa questão. Nós temos que estar discutindo isso plenamente. Nós temos feito reuniões com entidades, por exemplo, de sindicatos patronais de indústria. Nós estamos discutindo com entidades de fabricantes, que eu acho que é fundamental que nós tenhamos aqui a condição de estar incentivando e permitindo que a indústria se restabeleça e se estabeleça também aqui em São Paulo e no país.
Murilo, a engenharia anda com duas pernas e a outra perna é a da tecnologia. E o Brasil, infelizmente, não investe em pesquisa, ou investe muito pouco, e nós estamos, digamos que, ficando para trás na corrida tecnológica. Os engenheiros debateram esse assunto, tem propostas nesse sentido? Olha, nós estamos falando muito na tecnologia, na inovação, nós estamos falando muito na nanotecnologia, na participação efetiva dos técnicos e dos cidadãos brasileiros. Nós discutimos muito, por exemplo, de que forma que nós poderíamos estar interferindo nesta área. Eu acho que nós temos que buscar profissionais especialistas, nós temos que fazer com que aqueles que forem estudar fora, que foram lá participar efetivamente, retornem para o país, para apresentar e para participar efetivamente das questões. Nós temos que ter um pouco mais de rapidez, nós temos que pensar, por exemplo, nessa questão até de patentes. Nós temos, o Brasil tem uma capacidade de inteligência muito grande. Muitas vezes a gente descobre uma questão aqui e ela vai ser patenteada fora daqui. Por quê? Porque nós temos uma morosidade nisso, porque o país não está acostumado com essa questão tecnológica mais avançada. Acho que nós precisamos investir nessa área, nós precisamos participar efetivamente. Buscar os profissionais, montar isso. Bom, nós, por exemplo, como você sabe, nós tínhamos aqui uma faculdade de engenharia de inovação, o EasyTech. Tivemos que parar o nosso movimento, porque o governo, com essa medida da reforma trabalhista, que cortou a contribuição sindical, a nossa contribuição sindical nos sindicatos de engenheiros, apoiado pela federação, ia para essa faculdade de engenharia de inovação, que todos os alunos eram gratuitos. Ninguém pagava nada, estudava gratuitamente, período integral, com alta tecnologia, muita tecnologia avançada. Quer dizer, os professores, obviamente muito bem pagos, mas professores que fizeram participaram um ano antes de dar aula de um treinamento para esse tipo de curso. Então, nós estamos atentos e preocupados com essa questão. E vamos continuar participando efetivamente disso. Obviamente, nós tínhamos que ter, o Brasil tinha que ter, os governos tinham que ter um olhar mais forte para esse lado. Como que a gente poderia permitir que uma faculdade de engenharia de inovação fosse encerrada por conta dessa questão? Eu acho que nós temos que ter uma coisa muito mais forte que isso. Perfeito. Murilo, eu acompanhei aqui algumas reuniões com presidenciáveis, candidatos a governo do Estado também, né? Não pude ver a todas, evidentemente. Na medida em que vocês, aqui da casa, ou do sindicato, ou da federação, levam as demandas dos engenheiros, da tecnologia, da educação profissional, dessas novas tecnologias para os candidatos ao governo do Estado e à presidência da República, há uma receptividade? Eles compreendem isso ou fica mais naquela resposta protocolar, ou muito bacana, vamos avaliar, vamos apreciar? Você sente que há um comprometimento com essas ideias? Na maioria dos casos, sim. Eu não posso dizer que é 100%, mas na maioria dos casos, sim. Eu acho que a gente coloca, veja, de cara assim, eu diria para você, quando nós trazemos aqui os candidatos a presidente, os candidatos a governador e ao Senado também, eles estão vindo numa casa de engenheiros, uma casa que pensa em tecnologia, que pensa em avanço, que pensa em contribuir para um Brasil mais antenado nas questões nacionais e mundiais, né? Então, eu acho que ele já vem com essa ideia, já está mais ou menos entendido isso. E na maioria dos candidatos, eles concordam, eles querem saber mais a fundo, eles querem participar efetivamente, querem que a gente dê a nossa contribuição nessa discussão. Óbvio, né? Nós estamos falando de candidatos e não de eleitos, né? Tem uma diferença. Claro. Aí nós temos que fazer a nossa parte, enquanto sindicato, enquanto federação, nós temos que ir atrás deles. Assim que eles forem eleitos, nós temos que ir lá atrás. Nós trouxemos aqui, Franzinho, a maioria dos candidatos a presidente, a governador, ao Senado. Mas trouxemos também mais de 50, fiz a conta hoje, 54
candidatos no parlamento também. Olha. 54 candidatos. A gente vai fazendo uma atrás da outra Isso de muitos e nem partidos. percebe, é de todos os partidos. Todos, absolutamente todos. E se eu disser que, não, vieram. Veio. Todos os partidos vieram. Quer dizer, foi aberto, nós fizemos um convite a todos, né? Aos governadores e presidente, Senado, nós convidamos e queríamos mesmo uma presença. Aos deputados nós gostaríamos também, porque nós não podemos falar em eleição presidencial e não discutir o parlamento. Até porque o parlamento é muito importante nessas questões. Então nós temos que ter, de fato, deputados federais que possam estar contribuindo. Então nós trouxemos aqui, eu acho que um número muito grande, hoje veio outro, nós trouxemos aqui muita gente. Murilo, finalmente, o engenheiro tradicionalmente é mais fechado no seu mundo técnico, né? Antigamente lá das pranchetas, das planilhas, dos cálculos, né? É diferente, por exemplo, da formação de humanas, como jornalista, advogado, etc., que já tem uma tradição mais de participação política. Jornalista mais politiqueiros, digamos assim. Mas esse acúmulo de debates que vocês vêm produzindo ao longo desses últimos anos, eu creio que nos últimos 7, 8 anos, você acha que isso já criou uma massa crítica entre a categoria e que criou também uma disposição maior de ter uma participação política e cívica? A gente, você me permite fazer um históricozinho rápido? Sim. O engenheiro, por exemplo, nós tínhamos há muito tempo atrás, ainda bem que já mudou muito tempo atrás, talvez na época que eu me formei lá, o pessoal dizia o seguinte, o engenheiro não gosta de participar da política, ele quer discutir a questão técnica, e às vezes até errava um pouco, né? Falava assim, eu sou apolítico. Né? E a gente tinha já uma participação acadêmica, né? Em diretórios e tal, em entidades e não sei o quê. A gente veio de lá para cá discutindo essas questões e dizendo o seguinte, que nós tínhamos que participar efetivamente e dar a nossa contribuição. Quando nós viemos ao sindicato, com um grupo que já era muito bom aqui, formado, nós juntamos força e entendimos o seguinte, nós precisamos fazer com que essa nossa entidade aqui seja transversal, que a gente possa estar discutindo a questão política sem uma cunho partidário. Aí nós abrimos o sindicato, nós abrimos a nossa entidade para a política, para a discussão política. Hoje aqui ocorrem discussões de todos os partidos. Então, de repente, aqui saiu a decisão da candidatura do Haddad, por exemplo. Aqui saiu a decisão da candidatura do Dória, do Geraldo, do Márcio França, e assim por diante. Isso para não esquecer nenhum, eu estou falando alguns só, né? Então, todos participaram aqui nessa casa em discussões, com a nossa presença ou não. Eu não estou dizendo que nós, efetivamente, que capitaneamos isso. Não, nós demos a oportunidade para que isso acontecesse. Então, hoje, a gente pode dizer o seguinte, as nossas entidades, aqui em particular o Sindicato de Engenheiros de São Paulo, a gente discute a política no lado P maiúsculo, dizendo o seguinte, não do lado partidário, até porque a gente respeita a democracia, a gente exercita a democracia diariamente. Então, a gente tem condição aqui de estar falando, discutindo, falando mal de quem está ruim, falando bem de quem está bem, sem qualquer problema. Isso nos deu a oportunidade de abrir esta casa para que todos os candidatos viessem aqui com a certeza da verdade. Ele não vem aqui dizendo o seguinte, vocês estão me enganando, que estão do meu lado, mas vocês já trouxeram outro. Não, o cara tem a certeza de que nós não estamos do lado dele. Alguns podem estar e outros não. Mas necessariamente todos querem ouvi-los. Todos querem debater. Até porque alguns podem mudar de opinião e voltar para aquele lado. E o engenheiro é um formador de opinião. Né? Cada engenheiro que trabalha numa empresa, ele tem 20, 30 outros profissionais que trabalham ao redor. Então é uma coisa importante. Então hoje eu julgo que a engenharia, pelo menos as nossas entidades de engenharia, discutem a política, participam efetivamente e estão ao lado dessa discussão nacional. Muito obrigado, Murilo Pinheiro, e até um próximo vídeo da semana.